Muitas saudades, né? Muitas saudades mesmo, né? Não vendo a hora da gente poder voltar aí para a nossa sala de aula, né? Então, vamos começar o nosso encontro de hoje, né? Então, vamos aí, direto aqui do Química G, que é o canal do professor Germano lá no YouTube, né? Para os meus queridos, amados e idolatrados alunos do terceiro ano do ensino médio, lá da escola ESA, né? Ou seja, Escola Santo Agostinho, lá de Pariquera-Sul. Beleza? Para nós estarmos falando da disciplina mais maravilhosa desse mundo, né? É a disciplina, é a ciência onde nós encontramos todas as respostas, ou pelo menos, né, nos indica quais são as melhores respostas, né? Química é vida, tá? E vai ser através da química, né, de todos os processos químicos ou bioquímicos, né, que nós vamos encontrar a saída para toda essa parafernália que nós estamos vivendo. Correto? Então, viva a química, né? Esse é o seu velho e professor Germano, que é apaixonado por química. Então vamos nessa, né? Então vamos seguir em frente. Né? Hoje nós temos bastante coisa, né? Porque hoje nós vamos terminar, né? Se tudo correr bem, se eu conseguir sobreviver até o final desse vídeo, nós vamos terminar aqui o capa 3, né? O capa 3. E aí na semana que vem a gente já vai começar o capa 4, tá? Que é justamente, nós vamos já estar muito próximos de junho, né? Se não já em junho, para nós zerarmos, né? A próxima apostila, que é o capa 4. Beleza? Então, como nós não podemos titubear, né? Então vamos agora para encerrar. Nós encerramos, né? Na semana passada, a gente encerrou o setor B e hoje nós vamos encerrar o setor A. E aí a gente vai concluir o estudo da classificação das substâncias inorgânicas, né? Que são quais são qual é essa classificação, né, das substâncias inorgânicas. A classificação são quatro, né, é bem simples, né? É ácido, base, sal e óxido. E aí hoje nós vamos continuar, nós já demos uma introdução nos sais, vamos falar o restinho que está faltando e vamos zerar os óxidos, né? Na verdade, muito mais recordando, né? Então, pessoal, pega aí no capa 3, né? Pega a apostila no capa 3, setor A, página 114, aula 22, né? Aula 22 e na sequência a aula 23 e 24. E aí é quando nós vamos encerrar, né, a apostila capa 3. Ok? Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente, como diria minha avó, que atrás vem gente, né? Então, aqui está o gabarito, né, das questões, né, da aula passada, né, da aula 21, né? Então tá aqui, ó. É um pouquinho, né, trabalhoso, mas nada de absurdo, né? São reações de neutralização parcial e total, né? E no exercício 21 a mesma coisa, né? Então, na verdade, é só lembrar que na neutralização total a transformação é em sal e água, né? É, e na parcial, você ainda não tem a totalidade dos íons H+, e nem dos ânions OH-.
Então fica parcial, né? A neutralização é parcial. Então aqui está o gabarito, né? É só você conferir, né? E avaliar a sua performance. Esse tipo de exercício aqui, viu, pessoal? Só uma dica, né? Esse tipo de exercício é aquele exercício que normalmente cai em segunda fase, né? Demonstre a neutralização total, né, entre o HCl e a soda cáustica, né? O hidróxido de sódio. E aí, embaixo, não tem alternativa nenhuma, né? Você vai ter que escrever, né? A segunda fase normalmente é assim, né? Então tá aqui, ó, é só você fazer, lembrar, né, dessas neutralizações aqui, né, neutralizações totais, né, e verificar aqui, ó, vamos ver se tem aqui HCl, tem aqui, ó, do hidróxido de alumínio, né, ó, é o hidróxido de alumínio aqui, ó, esse aqui é uma base, né, e vai formar o que? Sal, que é o cloreto de alumínio, e vai liberar água, né? Então, sempre lembrando que ácido mais base dá sal e água. Beleza? Fechou? Então, dá uma conferida, né? É, e façam também as tarefas complementares. Beleza? Então, fechou, né? Então, vamos nessa. Vamos então para as aulas. Dúvidas, vocês já sabem como saná-las, né? Nós estamos tendo aí oportunidade também via plural, né? Pela, pelas lives, né? Se alguém tiver alguma dúvida, dá para usar, né? Utilizar esse espaço também para nós tirarmos dúvidas, beleza? Então não falta jeito para vocês entrarem em contato comigo e nós zerarmos, né, essa questão, beleza? Então fechou. Então vamos para a nossa aula, então. Então vamos revisar os sais, né? Na verdade a gente está revisando, né? O que é sal? Sal é tudo aquilo que não libera H mais e nem OH menos, né? Se ácido libera H mais e base libera OH menos, então o sal é o quê? É aquele que não libera nenhum e nem outro, né? É uma definição consequente, né? Então, quais são as características principais, né? Todo sal é um composto iônico, portanto, possui características comuns aos compostos iônicos, né? Como sólidos em condições ambientes, possuem alta temperatura de fusão e ebulição, são bons condutores elétricos no estado líquido e solução aquosa, né? É o melhor solvente para dissolver um sal é a água, tá? Eles não se ionizam, né? Porque na verdade, como eles já são compostos iônicos, então na verdade eles só vão se dissociar em solução aquosa. Então eu pego um sal, jogo dentro da água e eles se dissociam, né? Então por isso que chama dissociação iônica, ok? Qual é a classificação dos sais, né? Sal, pessoal, não necessariamente é uma coisa salgada, tá? No caso do NaCl, sim, né? Tem outros sais que tenham essa tendência salgada, mas não todos, tá? Então, não necessariamente todos são salgados, ou pelo menos tem essa característica, né? E também você só vai saber se você deglutir, né? E o que ninguém vai fazer, né? Entendeu? Então é melhor ler o rótulo, né? O rótulo da onde se encontra o sal. Então, por exemplo, cloreto de sódio é um sal normal, tá? Ele é considerado um sal normal. Agora, um sal onde não houve, né, uma neutralização total, por exemplo, como o bicarbonato, né? Bicarbonato de sódio. O NHCO3 é um hidrogenossal. É um hidrogenossal.
Esse hidrógeno sal quer dizer que ele tem hidrogênio, né? Ó, hidrogênio, né? Sal. Né? Na verdade, isso aqui é o fruto, né? Na verdade, é um produto de uma neutralização parcial, né? Então, o hidrogeno sal, ele é aquele que você tem ainda na sua composição, né? Você tem na sua composição o íon H+, né? O íon H+. E o hidroxal? Hidrox de hidroxila, né? Que é o OH. Também é um sal também que não houve neutralização total, né? Então eu tenho aqui esse, essa característica. Então aqui, como é que é o nome disso aqui? É nitrato básico de magnésio ou hidroxinitrato de magnésio, né? Isso aqui é mais conhecido, pessoal, como bicarbonato de sódio, né? Que é bastante utilizado lá na cozinha, né? Na cozinha da nossa casa, todo mundo utiliza bastante o bicarbonato de sódio. Beleza? Então, o bicarbonato de sódio é um hidrógeno sal. Por quê? Porque ele tem um H, né? Ele tem um hidrogênio bem no meio da molécula aqui, ó, né? Isso fruto, né, originário de um produto de uma neutralização ainda não total, né? E o hidroxal, hidroxi do quê? Você tem que lembrar de hidroxila, hidroxila OH, né? Então é básico, né? Então nitrato básico de magnésio ou hidroxinitrato de magnésio, né? Alguns sais podem conter água em proporções definidas no seu retículo iônico. Nesse caso, dizemos que eles são hidratados, né? Quando eu tiver essa configuração, né, onde uma molécula, né, eu tenho uma molécula do sal e junto com a molécula eu venho uma certa quantidade de moléculas de água, né? Então, por exemplo, aqui, isso significa que esse sal é um sal hidratado. E aqui você vai dizer quantas vezes ele é. Então, aqui é sulfato de cálcio dihidratado, ou seja, ele tem duas águas, né? Então, é o KSO4, né? Põe um pontinho aqui de vezes, como se fosse vezes, né? Mais duas moléculas de água. Então, no retículo cristalino dele, na verdade ele é sólido, então você tem um pouquinho de água. Vem junto, né, a água. Tá? Tanto que você, para tirar, você tem que aquecer. Muitos até mudam de cor, né? Mudam de cor. Por exemplo, o sulfato de cobre. O sulfato de cobre é pentaidratado, ele tem 5 moléculas de água. Então, quando eu aqueço, pra você ver, quando eu guardo ele, que ele está normal, né, ele está azul. Ele é uma pedrinha azul. Aí eu aqueço ele, ela fica branca. Por quê? Porque eu expulso a água que tem dentro do retículo cristalino, né? Se eu tiro o aquecimento e deixo normal, exposto, né, a atmosfera tem água. O que, que acontece com o sal? Ele acaba puxando a água da atmosfera e ele volta a ficar azul. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos seguir em frente aqui, né? Vamos revisar os óxidos agora, né? Aí óxido, qual é a definição de óxido, né? Óxido é todo composto formado por apenas dois elementos, sendo um deles o oxigênio e o outro qualquer elemento diferente do flúor, né? Então é muito fácil, né? É aquela molécula onde eu tenho o oxigênio, né? Que não esteja ligado ao flúor, né? Então é óxido, né? Então a fórmula geral é nesse sentido, né? EXOY, onde E é um não metal, é um óxido molecular, né? E E é um metal, um óxido iônico. Como é que a gente dá um nome? Né? Um nome a gente pode dar mono,
de tritetrapenta, né? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, pentóxido de vanádio, né? Então, eu vou sempre indicar a quantidade de oxigênios que eu tenho, né? Sempre colocando mono é 1, di é 2, tri é 3, né? Tetra é 4, penta é, 5, né? Hexa é 6, hepta é 7, e assim vai, né? É, e acrescento o óxido, coloco, né, o número, né, de elementos que eu tenho, ou do elemento que eu tenho, né, e o nome do elemento, ok? Então vamos nessa. Então vamos ver aqui um exemplo, né? Ó, CO. CO, aqui é monóxido de carbono, porque eu só tenho um oxigênio. Aqui, ó, CO2. O CO2 é o gás carbônico. Então, ó, eu tenho dois oxigênios, então é dióxido de carbono, né? Aqui eu tenho o hexóxido de dicloro, tá vendo? Então eu tenho 6 oxigênios e 2 cloros, né? Então é hexóxido de dicloro. Isso são exemplos, né, de óxidos moleculares. Aí o óxido iônico, né? O óxido iônico é aquele do NOx, né? Que o NOx do oxigênio vai ser diferente, né? Então aqui, ó, o óxido de bário, né? O óxido de sódio, né? Aqui, o NOx aqui é -2 mesmo, tá? Então aqui é +1, então eu tenho óxido de sódio, óxido de bário, óxido de cobre, tá? E aí eles são iônicos aqui, né? Neste caso. Então, os superóxidos ou peróxidos são compostos aonde o NOx, né, do oxigênio é -1. Então, peróxidos iônicos são aqueles que estão ligados ao grupo 1, grupo 1A. Por exemplo, N2O2, que é o peróxido de sódio, né? Então, quando eu tiver aqui, ó, o O2, né, e o O2 aqui, o O2 com o NOx -2, né? Na verdade, ele vai ser duas vezes -2 dá -4, né? Então, para zerar aqui, né, para ficar com -2, então aqui só pode ser +1, né? 2 vezes +1 com -4 vai dar -2, tá? No grupo 2, né, o peróxido de cálcio e o peróxido de hidrogênio, que é um peróxido molecular bastante conhecido, que é a água oxigenada, né? O ânion está presente apenas nos peróxidos iônicos, né? No caso do peróxido de hidrogênio, a ligação entre os átomos é do tipo covalente. Beleza? Ok? Então aqui ele está querendo colocar, né, que quando eu faço aqui, ó, essa ligação covalente, aqui é -2, né? Porque eu vou ter a soma dos dois, né? E ele vai fazer essa compensação aqui, tá? Né? O ideal também, viu, pessoal, é vocês também olharem, né, nos peróxidos para dar certinho. O ideal também seria que o NOx do oxigênio fosse -1. Porque, ó, 2 vezes -1 é -2. 2 vezes +1 é +2. +2 com -2, 0. Então o NOx aqui só pode ser -1, né? Aqui ele está colocando -2 porque ele está somando aqui, né? São 2, ó. São 2. E aí, para sobrar -2, na verdade seria 2 vezes -4. 2 vezes -2 dá -4. Para sobrar -2 tem que ser -2. Então, -2 você vai compensar no outro, no cátion, né? E aí é uma maneira também de dar certo. Mas você pode considerar também que o NOx, no caso do peróxido, dos superóxidos,
o NOx do oxigênio é -1. Aí dá certinho aqui na conta da regra do X, né? Beleza? Classificação dos óxidos. Os óxidos podem ser ácidos, né? E podem ser óxidos básicos. Os óxidos ácidos são óxidos que reagem com a água, originando ácido, né? Então eu tenho um óxido ácido, se eu misturar ele com a água, eu vou gerar um ácido. O óxido ácido com mais uma base, ele vai dar sal e água, ou seja, vai ser uma reação de neutralização. Quando eu tiver essa circunstância, né, aí você vai ter um óxido ácido, né? E reage com bases, produzindo sal e água. Os óxidos ácidos são moleculares, né? Ou seja, não são iônicos. Os óxidos básicos são óxidos que reagem com a água, originando bases, e reagem com ácidos, produzindo sal e água. Os principais óxidos básicos são do grupo 1 e 2 da tabela periódica. Portanto, são óxidos iônicos. Olha a diferença, né? Olha a diferença, porque se eles estão mais no grupo 1 e 2, então eles são óxidos iônicos. E óxidos neutros são os óxidos moleculares que não reagem com água, ácido ou base, né? Então, quem que são? É o monóxido de carbono, né? O monóxido de nitrogênio e o óxido de dinitrogênio, né? Ok, que é o N2O. N2O. Beleza? Então, vimos aí, né? Agora vamos para os exercícios, né? Página 114, né? Voltando à página 114, que na verdade é da aula 22, né? Se não me falha a memória. Então vamos lá. Ele quer o que? A fórmula do nitrato de potássio, né? Então, o potássio é o K, né? E o nitrato é o NO3. Então, é o KNO3, né? Agora, aqui ele quer o contrário, ele quer o nome, né? Então, eu tenho o KCO3, né? Na verdade, é o carbonato, esse é o íon carbonato, né? Se vocês pegarem a tabela de vocês e forem na tabela de ânions, né? Vocês vão ver que esse aqui é o íon carbonato, né? Então, o íon carbonato mais o nome do cátion. Então, é carbonato de cálcio, né? Agora, sulfato de sódio. Então, a mesma coisa. Vamos lá na tabela. Aí, o sulfato é o SO4, né? É o SO4. E o sódio é o Na. Então, é o NaSO4, né? Agora eu tenho aqui, ó, o fluoreto de sódio, né? Fluoreto de sódio. Se você olhar lá na tabela, o F sozinho é o fluoreto, né? Então é o nome do ânion mais o nome do cátion, né? Então é o fluoreto de sódio. Agora, o bicarbonato de sódio é aquele que nós vimos, já que agora ali atrás, né? É o NaHCO3, né? Então é lembrar o quê? Que eu tenho um bicarbonato, eu tenho carbonato aqui, que junto com esse hidrogênio, ele é identificado como se fosse bicarbonato de sódio. Beleza? No caso, se ele está ligado, né, ao sódio, então bicarbonato de sódio. Aqui, o que é isso aqui? É o sulfato, né? Ó, tem o ânion sulfato, mais o cátion bário, né? Então, sulfato de bário, né? É esse esse sal, né? Ele foi bastante já utilizado para ser contraste, né? Nos anos vamos colocar assim, no século XX, né?
para ser contraste para tirar alguns tipos de radiografias do nosso corpo, né? De alguns órgãos. Fosfato de cálcio, né? Fosfato de cálcio. O fosfato de cálcio, ele é o íon fosfato mais o cátion cálcio, né? Então vai ser o que? O K, né? K2PO4, 2, né? Ca3, porque o íon fosfato é 3 menos, né? Então pela regrinha do X aqui, o 3 vem para cá e o 2 vai para lá, né? Então fica Ca3PO4, 2. E aqui o NaCN, que é o cianeto de sódio. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. No tratamento de água, na etapa de floculação, utiliza-se o sulfato de alumínio como fonte de cátions. Alumínio, componente dos flocos, né? O surgimento do alumínio 3 se deve à dissociação iônica do sal. Equacione essa dissociação. Muito fácil, né? Aí eu tenho aqui o sulfato de alumínio sólido, eu jogo na água, né? Em solução aquosa, aí ele dissocia, né? Ele libera aqui, ó, o íon alumínio e o ânion SO4, aquoso, né? É bem simples. É só uma reação de dissociação, né? Uma demonstração da reação de dissociação, né? Ixi, Maria. Então vamos fazer as associações corretas, né? Então já está feito aqui, né? Então vamos lá. O NaCl, né? Que é o cloreto de sódio, que é um sal, é um componente do sal de cozinha, né? E no Brasil é obtido pela evaporação da água do mar, né? Então é 5 e 9, né? 5 e 9. Então o nitrato de sódio. O nitrato de sódio é 2 e 4, né? Conhecido como salitre, né? Conhecido como salitre. E também é um componente da pólvora. É um dos ingredientes, né, para a fabricação de pólvora. O sulfato de bário, né? O sulfato de bário é a C, né, que é a 10ª aqui, ó, utilizado como contraste em radiografias do aparelho digestório, né, aquilo que eu já havia comentado, né? O sulfato de cálcio 3, né, componente do giz escolar, né? É o giz, na verdade é o giz, né? O KCO3, o carbonato de cálcio, né? O carbonato de cálcio é o componente do mármore, do calcário, da casca do ovo e de corais marinhos, né? O carbonato de sódio, né? O carbonato de sódio, ele é F, né? É, é conhecido como barrilha, né? É bastante usado também na limpeza de piscinas, né? Quando você quer quebrar a acidez, né? Da água da piscina, você joga um pouquinho de carbonato de sódio, porque ele é um sal básico, né? Na verdade, ele é um sal básico, né? No Brasil, é obtido pela evaporação da água do mar, já vimos, né? Então aqui é o bicarbonato de sódio. Deve haver aqui, ó, bicarbonato é o G, né? Então é o 7, utilizado como fermento e antiácido, né? E o NeClO, né, que é o clorato de sódio, né?
ele é o H, então ele é um principal componente, né, um dos principais, né, da água sanitária e também possui ação alvejante e desinfetante, né? Beleza? Então vamos para o próximo agora, né? Se coletarmos, vamos começar por esse aqui, né? Se coletarmos uma amostra de ar em um ambiente poluído, é possível detectar um grande número de substâncias, sendo a sua maioria óxidos. Dessa classe de compostos pode-se identificar o quê? O CO, o CO2, NO, NO2, N2O, SO2 e SO3. Escreva o nome dos óxidos acima. Monóxido, o primeiro ali, né? Monóxido de carbono. O segundo, dióxido de carbono. O terceiro, monóxido de nitrogênio, né? Ou óxido nítrico, tá? NO2, dióxido de nitrogênio, né? O N2O é óxido de dinitrogênio, né? Ou óxido nitroso, tá? É dióxido de enxofre, né? Que é 2 aqui, e o trióxido de enxofre. Beleza? Tranquilo? Então vamos aqui agora, complete a tabela abaixo com o nome ou a fórmula dos óxidos iônicos. Então, que óxido de cálcio, né? Óxido de cálcio. Então, o cátion vem na frente, então é Ca. O ânion vem depois, é o O. Então é CaO, né? Então aqui é 2 menos com 2 mais dá zero. Então, óxido de cálcio. Beleza. Agora aqui o K2O, né? É o óxido de potássio, né? Óxido de potássio, tá? Beleza? Aqui o óxido de magnésio. Magnésio é o cátion, né? Então, e o óxido é o ânion, tá? Os dois. O oxigênio é menos 2 e o magnésio é mais 2, então vai ser MgO, né? MgO, óxido de magnésio. Aqui eu tenho aqui, ó, um óxido de alumínio, né? Óxido de alumínio. Tá? Aqui óxido de ferro 3. Então o ferro 3 é o ferro 3 mais. Então vai ficar como? Vai ficar Fe2O3, né? Então, Fe2O3, que é o óxido de ferro, né? De ferro, o quê? 3. Beleza? Aí aqui é o FO, né? Que é o óxido de ferro, o quê? 2. Porque aqui é 2 mais, 2 menos. Então vai ser óxido de ferro 2. Né? Então aqui é óxido férrico e aqui óxido ferroso, né? Aí o óxido de chumbo 4, né? Óxido de chumbo 4. Então é o PbO2, tá? PbO2. Tá? O chumbo, ele é mais 4, né? Ele está na mesma coluna lá do carbono, tá? Então ele tem 4 elétrons lá no final, né? Na sua camada de valência. Então ele é mais 4, tá? Ou ele tem uma oxidação também mais 4, tá? Então, aqui, ó, mais 4, então 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 4 com menos 4 dá zero. Beleza? Então é PbO2. Então vamos para o próximo exercício, né? Aí ele fala assim, ó, soluções aquosas de peróxido de hidrogênio são comercializadas com o nome de água oxigenada. A água oxigenada possui muitas aplicações graças ao poder oxidante
do peróxido de hidrogênio, que sofre decomposição produzindo gases oxigênio e água. Equacione a reação citada, né, acima, né? Então é muito simples, né? Tá. Aqui, aí então vamos agora responder aqui, né? Então ele quer que a gente coloque a reação. Então eu tenho aqui, ó, H2O2 é a molécula da água oxigenada, né? Então quando ela entra em contato, né, que ela se oxida, ela vai perder que é aquelas bolinhas brancas, né? Quando você joga água oxigenada num ferimento, você percebe isso perfeitamente. Ela libera o O2 e fica somente a água, né? Então a reação é exatamente essa que está aqui. Então eu parto aqui, ó, de duas moléculas, né? Isso balanceado, né? Parto aqui de duas moléculas de água oxigenada e aí o processo de oxidação aqui, né? É um processo de liberação aqui do hidrogênio, perdão, do oxigênio, né? Então, aqui, ó, equacione as reações abaixo. Dióxido de carbono mais água. Então é CO2 mais água, né? Então o CO2 mais a água vai produzir o quê? Vai produzir um ácido, né? Se eu borbulhar CO2 na água, eu vou acidificar essa água. É um ácido fraco, né? Mas é o ácido carbônico, né? Se eu borbulhar CO2 na água, eu vou produzir ácido carbônico. Trióxido de enxofre mais água. Ixi, aqui é perigoso ainda, hein? Ó, SO3 mais a água, eu vou produzir o ácido sulfúrico, tá? Então, SO3 misturando com a água, eu vou produzir o ácido sulfúrico, tá? É onde chove, né? A chuva ácida, né? Tanto aqui também, né? Aqui também, ó, né? Parte da chuva ácida, os dois grandes vilões, né? O CO2 e o SO3, ok? Que são os grandes vilões da chuva ácida, tá? O trióxido de enxofre mais o hidróxido de sódio, né? Então aqui eu vou ter aqui, ó, né, um componente, né? É um componente que vai reagir com uma base. Aí vamos ver qual é o tipo de resultado que eu vou ter, né? Então, o SO3 reagindo com a soda cáustica, eu vou formar o sulfato, né, de sódio mais a água, ou seja, sal e água. Na verdade, eu vou neutralizar, né? Eu vou acabar neutralizando então esse sal. Então esse sal aqui, ele é um sal o quê? É um sal ácido, né? É um óxido, né? Um óxido ácido, né? É, que quando reage com uma base produz sal e água, né? Então o óxido de sódio, né? Mais a água, né? Então eu vou ter aqui o Na2, né? S e a ele vai produzir aqui a deixa eu pegar aqui na apostila rapidinho, pessoal, só rapidinho, só para não ter erro, né? Porque na verdade o meu computador aqui está com uma linha que está me atrapalhando ver algumas coisas. Então vai ser o NO2 mais a água e ele vai produzir o que? A soda cáustica, né? Ele produz a soda cáustica, então é um óxido básico, né? Então óxido de sódio com mais o ácido clorídrico. Então vai ser uma reação também de neutralização, né? Eu vou produzir sal e água, tá? Beleza? Então aqui eu produzi um ácido, aqui eu produzi uma base, né? Ok? Então
é onde eu encontro aquelas características, né, de óxidos ácidos e óxidos básicos, né, e óxidos neutros também, né? Beleza? Então, ainda tem 2 exercícios, né? Então vamos lá. Um caminhão-tanque capotou e derramou ácido sulfúrico na estrada, supondo a utilização de cal virgem, quer dizer, óxido de cálcio, para neutralizar o ácido, equacione a reação ocorrida. Então, eu tenho o óxido de cálcio, né, mais o ácido sulfúrico. Então, na verdade, eu vou neutralizar aquele derramamento, né, aquele derramamento de ácido sulfúrico, né? Ele vai se transformar aqui nesse sal, né, no sulfato de cálcio e mais água. Então ele fica menos agressivo, né? Então eu vou utilizar para fazer essa neutralização aqui do ácido. O ar que expiramos contém gás carbônico. Ao soprarmos com o auxílio de um canudo dentro de uma solução de água de cal, né, solução aquosa de hidróxido de cálcio, o meio torna-se turvo devido à formação do carbonato de cálcio. Equacione a reação envolvida na formação do carbonato de cálcio. Muito fácil, né? Muito tranquilo, né? Então eu vou borbulhar, né, o CO2 numa solução de hidróxido de cálcio. E aí o que vai acontecer? Ele vai turvar a água, porque na verdade ele vai solidificar, né, o KCO3, o carbonato de cálcio e mais a água, né? Então ela vai ficar leitosa, né? Ela vai acabar ficando bastante leitosa, né, para é, nessa reação de neutralização. Na verdade, eu estou neutralizando, né, essa soda cáustica, não soda cáustica, mas esse hidróxido de cálcio aqui, que é uma base também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Então não deixem de fazer, né, dúvidas, né? Se tiver dúvida, via ClassApp, ou pelas nossas lives, ou pelo Química Gelo Febu, né? Pelo Química Gelo Febu, @gmail.com. Aí a gente pode. Na verdade, esse assunto é um assunto tranquilo, né? Um assunto que nós já vimos bastante, né? Que é a classificação das substâncias inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Beleza? Então tá bom. Então não deixem de fazer, né, as atividades mínimas e complementares, né? Vocês viram que acabou acontecendo aquilo que nós conversamos, né? Eles decidiram realmente adiar o Enem, não cancelar, mas adiar o Enem. Então ganhou-se aí mais um certo prazo, né, para vocês estudarem e fazerem o Enem, né? Eu acho que vocês têm que se concentrar nessas oportunidades, né? O Enem é uma grande oportunidade também para uma universidade pública, né? Que é uma universidade que, ao contrário do que todo mundo fala, né, é uma excelente universidade. Quem que não quer estudar, né, numa USP, numa Unesp, numa Unicamp, né, numa UFPR, numa UEPG, numa UEL, né, que são universidades públicas e de alto nível, né, de altíssimo nível. E o Enem é um bom caminho, né? É um caminho até um pouco mais tranquilo para você ter acesso a uma universidade desse nível. Então, se concentra, faz muitos exercícios, né? Dúvidas, vocês sabem como entrar em contato comigo e só dá sequência, né, nesses estudos, né, sem parar. Eu sei que está tudo muito estressante, né, tudo muito complicado, mas, né, nós temos que sempre lembrar
né, que eu sempre gosto de lembrar, de ver as coisas de uma forma realmente química, né? Então, se Deus está me dando a oportunidade, né? Ou o azar de ter só 2 limões na mão, então eu tenho que ter o discernimento, né? E a sabedoria de pegar esses 2 limões e transformar numa limonada boa, gostosa e nutritiva, né? Com muita vitamina C, que vai me dar bastante sustância, né? Para enfrentar todo esse vestibular. Então é isso, pessoal. Na verdade, a gente tem que fazer das situações negativas, nós temos que tentar transformar elas em situações positivas, né? Por quê? Porque a vida precisa continuar, né? A vida não para, ela não para em hipótese nenhuma, né? E nós precisamos o que? Acompanhar a vida, beleza? E não esqueça que quem acompanha a vida acompanha a química. Por quê? Porque química é vida. Beleza? Fechou? Então tá bom. Então, pessoal, muitas saudades de vocês, né? A gente até tem conversado nas lives, mas uma coisa que eu percebi, não sei se acontece com vocês. Na verdade, a live está me deixando com mais saudade ainda de vocês, né? Com mais vontade ainda de estar junto de vocês. A gente está lá na nossa sala de aula e trocando, né? Informações, trocando conhecimento e consolidando, né? A grande amizade que reina entre nós. Beleza, pessoal? Então, estou parando por aqui, senão começo a chorar, né? E não vai ficar muito legal o pessoal da internet ver um professor velhinho chorando, né? Tá bom? Beijo no coração de vocês, né? Nunca esqueçam, né, de que esse momento é um momento para catapultar, né, o sucesso de vocês lá na frente. Beleza? Nós vamos passar por tudo isso e se tudo correr bem, né, se tudo correr bem, logo, logo nós estaremos juntos. Beleza, pessoal? Mais uma vez, um grande abraço, beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Tchau, tchau.